Esse vídeo foi originalmente postado no dia 7 de abril de 2024. Infelizmente, eu tive que retirar o vídeo e repostar ele hoje, novamente, porque deu alguns probleminhas de direitos autorais. Então se você já viu, engaja aí novamente, deixa um like, deixa um comentário, diz aí se você gostou. E agora vai lá pro episódio mais traumatizante de Clarencio, o Otimista. Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar um episódio de Clarencio Otimista que muita gente pediu aqui no canal pelo fato de ser um episódio bizonho. Um episódio que fala sobre subconsciente, sonhos e tem um dos finais que mais assustam as crianças hoje em dia. Mas não é um final assustador de verdade. E eu só fui perceber isso depois que eu cresci e comecei a ver mais desenhos e programas de TV e adquirir mais repertório. Mas isso aí eu explico pra você no final do vídeo. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com Clarencio fazendo um foguete de abacaxi, mas a mãe dele pede pra ele sair de trás porque ela vai sair com um carro e pede pra ele fechar a garagem, porque senão vai entrar gambás. O que é muito interessante, no Brasil mesmo eu nunca tive problemas do tipo, então pra mim soa meio bizarro um gambá poder entrar na sua casa, mas beleza. O Clarencio parece não estar ouvindo a mãe dele de verdade naquele instante, e eu acho que ele realmente não tava. Depois disso, ele fica acordado vendo TV aula do Xadão, que tá dormindo. Na TV tá passando um programa bizarro sobre sonhos, onde o apresentador se questiona o que são sonhos, o que eles significam e como podemos saber que não estamos sonhando agora. E esse tipo de discussão é uma discussão filosófica. Afinal de contas, como você sabe que você é um ser humano existente? Como que você prova isso? Como você sabe que existe? Pode parecer uma pergunta meio boba, mas não é. Isso cria brechas para teorias como o cérebro de Boltzmann, por exemplo. Uma teoria que usa da segunda lei da termodinâmica como base e que sugere que um sistema fechado pode eventualmente formar um cérebro consciente. Esse cérebro pode conter ideias, vivências, experiências, sem nem de fato ter vivido tudo aquilo. Uma das perguntas que esse cérebro cria na gente é: como você garante que todo o seu passado e futuro não foram criados exatamente nesse momento? E se tudo isso que você está vivenciando agora e todas essas memórias que você acha ter não passarem de uma ilusão universal que te faz acreditar que você é algo no agora, mas na verdade você nunca teve uma vida de verdade, mas só a impressão de ter vivido uma vida. Você, na verdade, é só um cérebro flutuando no espaço infinito, ou melhor, é só um sonho. E essa visão se conecta muito com as aventuras de Mark Twain, um filme do qual eu já fiz vídeo aqui no canal, e também com O Estranho Misterioso, um livro do Mark Twain, que eu já fiz um vídeo aqui no canal recitando ele pra você, resumindo, né, na verdade, ele pra vocês. E, enfim, são dois vídeos que eu me orgulho muito e são vídeos bem maneiros que falam mais sobre esse assunto em específico. Se você tiver interesse, vai lá ver depois. O episódio continua e o Clarencio vai fechar o portão da garagem, no qual tinha se esquecido fazia algumas horas. Os sonhos têm a chave para os portões do subconsciente, ou serão eles meras ilusões trazidas por diversas situações e experiências do nosso dia a dia? É muito interessante como um desenho bem bobo coloca essas perguntas mega complexas aleatoriamente em episódios assim. Bob Esponja também tem muito disso, mas o que você acha? Você acredita que existe um subconsciente dentro de cada ser humano? Ou os nossos sonhos são as junções das memórias e se apresentam como uma ilusão temporária? Eu mesmo acredito no subconsciente, afinal, existem coisas dentro de nós que estão abaixo do nível consciente, como os nossos próprios processos comuns do dia a dia, como piscar ou respirar. E nesse momento você se lembrou de que não precisa lembrar para piscar ou respirar. Isso fez com que você ficasse consciente das suas piscadas e agora você precisa piscar conscientemente. Eu desativei a sua piscada automática, agora você precisa se lembrar a todo instante de piscar, então desculpa por isso. Mas alguma hora ela volta a ser automática, é normal. Depois disso, outra coisa estranha acontece. Lembra que o Clarencio já tinha fechado a porta da garagem? E quando ele volta, ele senta no sofá novamente, só que ele se lembra de que esqueceu de fechar, vai e fecha mais uma vez. Uma coisa interessante que a gente pode notar é a troca de roupas que ele tem do nada. Por exemplo, na primeira vez em que ele se lembrou de fechar a porta da garagem, ele tava com uma fantasia, e quando ele foi fechar de verdade, ele tava com a roupa padrão dele. Só que agora, ao voltar mais uma vez, ele se depara com uma versão estranha dele mesmo sentada no sofá. Bem parecido com ele, né? Essa pessoa se apresenta como Jeremy. O Clarencio meio que aceita isso normalmente e só senta ali de novo, e isso é bem a cara do Clarencio de se fazer, nada anormal até aqui. Enquanto tudo isso está acontecendo, a TV não para de falar e você já deve ter percebido que provavelmente o Clarencio tá sonhando ao ouvir a TV, meio como aqueles sonos conscientes que a gente tem quando deixamos uma música ou a TV ligada.
e essas coisas invadem os nossos sonhos. Como quando alguém te chama quando você tá dormindo e você passa a ouvir essa pessoa dentro do seu sonho. Isso faz com que você acorde. Só que nesse caso, o Clarencio não acordou. Ele tá profundamente hipnotizado, tanto pelo próprio sono e sonho, tanto pela TV, que estão coexistindo no mesmo universo. Um universo que só existe na mente dele. Mas qual universo não existe dentro das nossas mentes? Apesar de os sonhos parecerem incríveis, algumas coisas não fazem sentido neles. O episódio também explica isso. O homenzinho da TV começa a falar dos sinais que você pode encontrar nos seus sonhos que indicam que você está sonhando. O primeiro deles é que objetos com eletricidade não vão funcionar, como interruptores, por exemplo. Eu não sei se isso é uma regra e uma constante para todos os sonhos do mundo, afinal de contas, seria muito difícil quantificar em quantos sonhos e interruptores funcionam ou não, mas esse pode ser um bom começo. Outro sinal do sonho é tentar contar quantos dedos tem na sua mão. No episódio, o Clarencio conta só 7, e mesmo assim ele parece não perceber que tá em um sonho. Interações físicas com objetos também podem parecer engraçadas ou estranhas, e o Clarencio tenta tirar o sapato e acaba tirando vários sapatos, e pra ser sincero, nos meus sonhos isso nunca acontece, ou talvez eu não preste atenção neles o suficiente ou nunca tenha tentado tirar um objeto. Então, finalmente o Clarencio percebe que ele tá sonhando. Depois disso aqui é só diversão, porque o episódio mistura um grande surrealismo com o fato do Clarencio estar consciente do seu sonho. E eu já fiz alguns vídeos sobre surrealismo aqui no canal, principalmente com Bob Esponja, que é o mestre em fazer isso. O episódio continua e o homenzinho da TV fala que nos estágios finais do sonho, o sonhador costuma se esquecer do sonho ao acordar. O cérebro envia as memórias do sonho para o fundo do subconsciente, descartando as experiências num estalar de dedos. Nesse momento ele parece ficar com medo de esquecer tudo que ele viveu, mas o Xadão começa a chamar pelo seu nome e aquela voz invade o sonho. Nisso ele começa a se questionar se realmente fechou a porta da garagem, e no sonho a porta tá fechada, só que na realidade aquilo não aconteceu daquela forma, inclusive os gambás estão quase entrando. Aqui o episódio começa a ficar um pouco mais tenebroso, começa a bater um terrorzinho a mais. Assistir isso aqui de madrugada deve ser bem assustador, isso porque ele começa a se perder dentro do sonho como se estivesse preso e não tivesse mais controle sobre sua própria consciência, porque quem tá pegando o controle de tudo é o Jeremy, que até faz uma festa em comemoração a ele ter fechado a garagem. Algo me diz que o Jeremy tá tentando convencer o Clarencio de que aquilo que ele fez foi bom pra que ele não vá embora. Só que a gente também pode interpretar isso aqui de outra forma, já que a gente tá falando de sonho. Não é loucura achar que ele só tá sentindo tudo aquilo porque quer acreditar que realmente fechou a porta da garagem e pra não decepcionar sua mãe, mesmo que ele não tenha certeza disso. Então ele se convence de que deve voltar à realidade e deve acordar. Pra isso ele presta atenção ao homenzinho da TV, e nesse ponto já invadiu o sonho dele, e diz que pela meditação em sonhos é possível voltar à realidade e acordar. Isso é bem interessante. Esse episódio mostra que apesar dos sonhos parecerem onipotentes e superpoderosos, na verdade eles são bem limitados. Isso porque nós não temos um recorte completo da realidade básica no inconsciente, mostrando que muita coisa só faz sentido porque temos consciência dessas coisas e de como elas se conectam. Ao tentar meditar para acordar, ele tá ali na privada e o corpo dele peida, e daí ele solta essa aqui. Consegui! Conseguiu o que, Clarencio? Tarde demais, eu já dei descarga. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu casquei o bico, porque ele indicou que não foi só um peido, ele não tava fazendo força só pra meditar ali, ele cagou nas calças. Foi muito bom, foi muito engraçado, piada de peido, sempre muito bom. Depois disso, ele fica sonâmbulo no mundo real, enquanto o Jeremy fica tentando fazer com que ele fique naquele mundo mesmo. Parece que ele não quer que o Clarencio acorde por algum motivo. O Jeremy também pode simbolizar o inconsciente do Clarencio, que é só festa, curtição e não quer ir embora. E apesar dele ser fofo e nada maldoso, ele é meio irritante, e dá pra entender, ele só quer manter a existência dele viva na história e na memória do Clarencio. Nisso, a mãe do Clarencio chega em casa e dá de cara com essa cena do Clarencio sonâmbulo quase fechando a garagem. Deu até um pouco de dó dele. Se fosse minha filha nessa situação, eu ia ficar triste por ela, apesar de um pouco irritado também como ela ficou. A menina teria se sentido tanto sono que dormiu realizando uma responsabilidade. Isso é bem triste, mas dá um pouco de raiva também, tipo, por que você não fez antes? Clarencio, por favor, você tem que parar. Se você continuar, talvez você acorde. E quando você acorda, você se esquece de mim. É normal esquecer dos sonhos por algum motivo, o nosso vínculo com o consciente é muito grande, mas mesmo assim o Clarencio promete se lembrar do Jeremy, que fica perambulando sozinho pela escuridão do subconsciente. Eu acho que no fundo todos nós temos um Jeremy dentro de nós, uma versão nossa que fica sozinha lá no fundo do nosso âmago, e que de vez em quando tenta se comunicar com o nosso lado consciente, mas nunca consegue de verdade, porque o consciente sempre esquece dele com o tempo. A impressão que dá o episódio inteiro é que o Clarencio sonha com o Jeremy
com frequência, mas sempre acaba esquecendo dele hora ou outra. E é por isso que o Jeremy tenta sempre fazer com que o Clarencio fique o mais tempo possível ali no mundo dos sonhos. Em seguida, o Clarencio conta o que sonhou pra mãe, então uma coisa bizarra acontece. O homenzinho da TV quebra a quarta parede enquanto a tela do episódio fica menor, e então ele diz final do sonho. Isso poderia ter sido muito mais bizarro pra mim, e pra uma criança isso aqui ainda é bizarro, porque ela não tem repertório suficiente pra perceber que esse homenzinho da TV é na verdade o Carl Sagan em mais um daqueles programas de TV explicando como as coisas e o universo funcionam. Ou seja, passou totalmente de um cara bizarro e doidão da cabeça e que invade sonhos e episódios aleatórios de desenhos de crianças pra Carl Sagan. É só o Carl Sagan, é só um nerd renomado do mundo da ciência. E bom, agora que vocês já sabem disso, final do sonho.ハムレット R